Chegou o Consolador prometido por Jesus. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. É muito bela a vida. É muito boa mesmo. Em todos os sentidos. No sentido de adquirir experiências, no sentido de desenvolvimento intelectual, a educação que recebemos, educação familiar, estudantil, religiosa, científica, filosófica, os lazeres sadios, desculpem, tantas coisas boas que a vida oferece, né? Um belo banho de praia, um passeio a cavalo, ou colher frutas no pomar. Mas a vida também oferece muitos perigos. Queremos falar em particular de um deles, mas não sem antes citar que chegou o Consolador. E os centros espíritas têm as portas abertas para a evangelização, o complemento de uma educação religiosa, filosófica, científica, com base na disciplina. E, apesar dos portões abertos e de trabalhadores sérios, fraternos, solidários, a receber a todos, a grande maioria dos homens permanece indiferente. A matéria que vamos tratar hoje é uma matéria substanciosa. Apesar de toda aparência de naturalidade, devido ao grande espaço em que o homem virou as costas para a religião, para Deus, para os valores morais, ele descuidou do vigiai, que também se estende ao infinito. Vigiai e orai. Construí vossa casa sobre a rocha, a fim de que as tempestades da vida não derrubem com facilidade. E a obsessão por trás de muita aparência de beleza, de alegria, de lazer, de prazeres diversos, assola não só a América, como o planeta inteiro. Trata-se da influência negativa de seres invisíveis, né, inferiores, que se apegaram aos homens, e muitos desejam também que os homens partilhem logo adiante das suas infelicidades, fazendo-os desviar do caminho reto, do caminho largo que Jesus apresentou à humanidade. Vamos estudar uma matéria muito interessante, muito agradável mesmo, uma vez que abre os olhos aos cegos e leva esclarecimentos a quem quer que deseje, seriamente, sinceramente, se guardar, se tornar inacessível
a tais problemas. É do livro dos médiuns, das obras básicas, o segundo livro da codificação de Allan Kardec. Causas da obsessão. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em existências anteriores. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal. Como o espírito sofre, quer fazer que os outros também sofram. Encontra uma espécie de prazer em atormentá-los, em humilhá-los, e a impaciência que a vítima demonstra o exacerba mais ainda, porque é esse o objetivo que o obsessor tem em vista, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Ao irritar-se e mostrar-se despeitado e perseguido, faz exatamente o que o perseguidor deseja. Esses espíritos agem, não raras vezes, por ódio e por inveja do bem, o que os leva a lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como sarna a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrara às pessoas tão distintas, em vez de apegar-se a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito curta, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grande necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que não me opõe nenhuma resistência. Há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para isso, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, já que os sofismas nada lhes custam e porque podem dar credibilidade
as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não têm escrúpulo de se servirem de um deles, diante dos quais todos se inclinam, não recuando nem mesmo ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, recheada de termos técnicos e enfeitada de palavras grandiosas, como caridade e moral. Evitarão com todo cuidado dar um mau conselho, porque sabem perfeitamente que seriam repelidos. É por isso que as pessoas que eles enganam os defendem com insistência, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. É que a moral, para esses espíritos, não passa de simples passaporte, tendo o fator que menos os preocupa. É que a moral para esses espíritos não passa de simples passaporte, sendo o fator que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é dominar e impor suas ideias, por mais absurdas que sejam. Os espíritos afeitos aos sistemas são geralmente escrevinhadores, o que os leva a buscar médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. Quase sempre são loquazes, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Sentem prazer em ditar aos seus intérpretes volumosos, escritos, indigestos e quase sempre pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas linhas, de modo que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser tida como suspeita. Nunca será demais a prudência quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles são frequentemente abundantes e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, existem algumas que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas imprudentes, intempestivas ou descabidas. Acontece com muita frequência
que o médium só pode comunicar-se com um único espírito, desculpem, que se ligou a ele e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, já que pode resultar de falta de flexibilidade do médium ou de uma afinidade especial sua com este ou aquele espírito. Somente a obsessão propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é feito por um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas ou que os homens as discutem, não se retira, mas inspira ao médium a ideia de se isolar, chegando mesmo a dar ordens neste sentido. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que recebe faz-se eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom, já que lhe inspira o pensamento ilógico de se recusar ao exame. O isolamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem nenhum controle das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também precisa estudar todos os gêneros de comunicações, a fim de compará-las entre si, limitando-se às que lhe são transmitidas, por melhores que lhe pareçam. Expõe-se a se iludir sobre o valor das comunicações, sem contar que não lhe é possível conhecer tudo e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Meios de combater a obsessão. Os meios de combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de lidar com o espírito mentiroso, como ocorre na obsessão simples. Esta, então, não passa para ele de fato desagradável, mas justamente porque lhe é desagradável, o espírito tem uma razão a mais para obstinar-se em aborrecê-lo. Não passa por aí, passa por aqui logo. Nesse caso, o médium deve fazer duas coisas essenciais: provar ao espírito que não está iludido por ele e que não lhe será possível enganar. Depois, cansar a sua paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Quando o espírito se convencer de que perde o tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos a quem não se dá atenção. Isto, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, pois há espíritos obstinados, para os quais meses e anos nada representam. Além disso, o médium deve apelar com fervor
ao seu anjo bom, assim como aos espíritos bons que lhes são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por muito mal que seja, deve ser tratado com severidade, mas, ao mesmo tempo, com benevolência, e vencê-lo pelo bom comportamento, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, desagradável mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade que oferece e que, se bem realizada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e, quase sempre, há de se haver conduzido ao bom caminho uma alma transviada. Convém igualmente interromper toda a comunicação escrita, tão logo se conheça que procede de um espírito mau, providência que ele quase nunca aceita, a fim de não lhe darmos o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode mesmo ser conveniente que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se, então, pelas circunstâncias. Entretanto, se o médium escrevente pode evitar essas entrevistas, abstendo-se de escrever, outro tanto já não se dá com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com as suas proposições grosseiras e obscenas, e que nem mesmo dispõe do recurso de tapar os ouvidos. Aliás, deve-se reconhecer que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, animando-os e provocando-os ao rirem de suas tolices, em vez de lhes imporem silêncio e de os moralizarem. Os nossos conselhos não podem aplicar-se a esses que desejam afogar-se. Só há, portanto, aborrecimento e não perigo para todo médium que não se deixa enganar, porque não poderá ser enganado. Muito diferente é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e converter a sua obsessão para a obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, para não dizer impossível, algumas vezes. O ascendente do espírito pode ser de tal gravidade que torne o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio, chegando até mesmo a pô-lo em dúvida quanto ao acerto ou erro da ciência.
enquanto o espírito comete alguma grosseira heresia científica. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe muito mal os conselhos que lhe dão. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar-se de aversão pelas pessoas que não partilham da sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha é, aos seus olhos, quase uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo o que ele realmente deseja é que todos se curvem diante da sua palavra. Um deles exercia sobre pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo e, depois de algumas bravatas, vendo que não conseguia enganar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras, que revelam claramente o caráter desse gênero de espíritos. Eu procurava um homem a quem pudesse manejar. Encontrei-o e ficarei com ele. Mas, se lhe forem mostradas as coisas como são, ele vos expulsará. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar o doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. A subjugação corpórea tira muitas vezes do obsidiado a energia necessária para dominar o espírito mau. É por isso que se torna necessária a intervenção de outra pessoa que atue pelo magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa pessoa deve ter predomínio sobre o espírito. Porém, como esse predomínio ou ascendente só pode ser moral e, portanto, só poderá ser exercido por um ser moralmente superior ao espírito, o seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe ao espírito que se vê forçado a inclinar-se diante dele. É por isso que Jesus tinha tão grande poder para expulsar os que, naquela época, se chamavam demônios, isto é, os espíritos maus obsessores. Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais, porque não existe nenhum processo material e, principalmente, nenhuma fórmula ou palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador
lhe pode ser de grande utilidade. Contudo, é sempre conveniente procurar, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do seu anjo da guarda. As imperfeições morais do obsidiado constituem, quase sempre, um obstáculo à sua libertação. Eis um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Havia já alguns anos que várias irmãs vinham sendo vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas em todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade do interior, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes ocorreu foi, naturalmente, a de que estavam sendo alvo de brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam afastaram delas essa ideia. Só muito tempo depois, por meio de algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais transtornos.